Existe um grupo mencionado nas Escrituras que desafia toda a lógica humana. Um exército sem armas. Soldados imortais em meio ao caos. Homens e mulheres marcados por Deus em suas testas, protegidos por um selo invisível que nem demônios, nem a própria besta conseguem romper. Eles são 144 mil. E a pergunta que teólogos, historiadores e estudiosos da profecia bíblica fazem há séculos é simples, mas perturbadora. Quem são essas pessoas? De onde vêm? E por que Deus os escolheu para a missão mais perigosa da história humana? Você está prestes a entrar em uma investigação que cruza fronteiras entre arqueologia bíblica, teologia apocalíptica e geopolítica profética. Vamos desenterrar textos antigos, analisar simbolismos hebraicos e conectar pontos que muitos preferem ignorar. Porque a verdade sobre os 144 mil não é apenas uma curiosidade teológica. É uma revelação sobre o que está por vir e sobre quem terá coragem de permanecer de pé quando o mundo inteiro se ajoelhar diante da mentira. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua compreensão do Apocalipse. A primeira menção aos 144 mil aparece no capítulo 7 do livro de Apocalipse. João, exilado na ilha de Patmos, tem uma visão aterrorizante. Ele vê 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Esses ventos representam destruição massiva, juízos divinos prestes a serem derramados sobre a humanidade. Mas algo os impede. Um outro anjo surge do lado do sol nascente, carregando o selo do Deus vivo. E ele grita com voz alta, ordenando aos 4 anjos que não soltem os ventos até que uma tarefa específica seja concluída. Qual tarefa? Selar os servos de Deus em suas testas. Isso não é poético, não é metáfora vazia. É uma operação militar espiritual. Deus está preparando um destacamento especial para sobreviver ao que vem a seguir. E o número é exato: 144 mil. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, aqui começam as polêmicas. Quem são essas pessoas? A interpretação mais direta, mais literal, é que são judeus étnicos, descendentes biológicos das tribos de Israel que, no fim dos tempos, reconhecerão Jesus como Messias e serão comissionados para uma missão evangelística sob condições impossíveis. Essa é a visão defendida por teólogos dispensacionalistas, por estudiosos como John MacArthur, Tim LaHaye e muitos outros que seguem a linha futurista do Apocalipse. Mas existe outra corrente. Grupos que defendem que os 144 mil são simbólicos, que representam a igreja completa, o Israel espiritual, todos os crentes de todas as eras. Essa interpretação. Deixe-me reformular isso. Essa interpretação tem seus méritos, especialmente quando olhamos para o uso simbólico de números em Apocalipse. O problema é que ela ignora detalhes cruciais do texto. Vamos aos fatos. Apocalipse 7. Lista especificamente as tribos: Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 tribos. 12 mil de cada. Isso é especificidade demais para ser apenas símbolo. Se João quisesse dizer todos os crentes, por que listar as tribos? Por que não simplesmente dizer uma grande multidão incontável, como ele faz logo em seguida no versículo 9, quando descreve os gentios salvos na tribulação? A resposta mais coerente é que os 144 mil são judeus literais, mas não qualquer judeu. São judeus que passaram pela conversão mais dramática da história. Judeus que, diante do colapso global, do surgimento do anticristo e do início da grande tribulação, finalmente enxergam a verdade que seus antepassados rejeitaram por 2000 anos. Yeshua é o Messias. E aqui entra algo que poucos pastores te contam. Esses 144 mil não são escolhidos por acaso. Eles são as
primícias para Deus e para o Cordeiro, segundo Apocalipse 14, versículo 4. O termo primícias, no contexto hebraico, significa a primeira colheita, a oferta mais pura, separada para Deus antes de qualquer outra coisa. Eles são santos, virgens espirituais, homens que não se contaminaram com mulheres, o que muitos estudiosos interpretam como pureza doutrinária, não necessariamente celibato físico. Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses não são cristãos comuns, são guerreiros espirituais de elite. Mas e o selo? O que significa ser selado na testa? Olha, o que vou te contar agora é difícil de acreditar, mas está nos textos. O selo de Deus na testa é uma marca espiritual, invisível aos olhos humanos, mas absolutamente real no reino espiritual. Esse selo serve como proteção divina contra os juízos que estão prestes a devastar a terra. Quando as pragas começarem a cair, quando demônios forem liberados do abismo, quando a besta e o falso profeta estabelecerem seu governo global, esses 144 mil estarão imunes, não porque são especiais por mérito próprio, mas porque Deus os separou para uma missão. Apocalipse 9, versículo 4, confirma isso. Durante a quinta trombeta, quando gafanhotos demoníacos são liberados do poço do abismo para atormentar a humanidade, há uma ordem específica. Eles não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus em suas testas. Isso significa que, enquanto o mundo inteiro grita de dor, enquanto pessoas preferem morrer mas não conseguem, esses 144 mil caminham ilesos, protegidos, intocáveis. Agora pensa comigo, isso não vai passar despercebido. O anticristo, que nesse momento já controlará economias, exércitos, mídias e religiões, vai perceber que existe um grupo que ele não consegue destruir. Um grupo que prega contra ele, que expõe suas mentiras, que converte milhares ao verdadeiro Messias. E ele não vai poder fazer nada. Isso vai deixá-lo furioso. A besta tentará prendê-los, tentará matá-los, mas o selo os torna invulneráveis. Será que eles são literalmente imortais durante a tribulação? Alguns teólogos defendem que sim. Outros acreditam que, embora possam ser presos ou torturados, não morrerão até que cumpram sua missão. O texto não é completamente claro, mas uma coisa é certa: eles sobreviverão aos 7 anos completos da tribulação e estarão de pé no Monte Sião quando Cristo voltar. Agora, vamos falar da missão deles. Porque ser selado não é privilégio, é responsabilidade. Os 144 mil serão os maiores evangelistas da história, enquanto a igreja verdadeira já terá sido arrebatada. Deixe-me reformular isso. Enquanto a igreja verdadeira já terá sido tirada da terra no arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4, esses judeus messiânicos assumirão a tarefa de pregar o evangelho do reino durante a pior época que o mundo já conheceu. Mateus 24, versículo 14 diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Quem fará isso? A igreja estará no céu. Os 144 mil serão os agentes dessa pregação global. Imagina a cena. O mundo está em colapso. Guerras nucleares, fome global, pandemias mortais, terremotos e tsunamis sem precedentes. O anticristo se apresenta como o Salvador, oferecendo paz em troca de adoração. A marca da besta, o 666, é imposta como condição para comprar e vender. Quem recusar, morre de fome ou é decapitado publicamente. E no meio desse inferno, 144 mil judeus percorrem as nações, pregando que Jesus Cristo é o único caminho, que o anticristo é um impostor, que arrependimento ainda é possível, mesmo que custe a vida. O resultado? Apocalipse 7, versículos 9 a 17, descreve uma grande multidão que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos